Fala pessoal, um bom dia a todos. Eu sou Aderval, aluno do curso de Bacharelado em Educação Física da Faculdade FAM. Estou aqui para apresentar a atividade prática profissionais 5 através de uma videoaula. Nessa prática eu preciso imaginar sendo professor de Educação Física de uma equipe profissional da minha cidade, onde irei explicar através de slides para os atletas compreenderem os treinamentos que eles estão executando. O tema desse trabalho eu vou abordar sobre os 6 princípios de treinamento esportivo. A modalidade escolhida foi o futebol. O professor responsável por essa prática educacional 5 é o professor Bruno do Nascimento Carvalho. Vamos dar início à nossa videoaula. Os 6 princípios de treinamento esportivo no futebol, que foi a modalidade escolhida, que eu vou abordar, são eles: o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação biológica, o princípio da especificidade, o princípio da variabilidade, o princípio da progressão da carga de trabalho, o princípio da supercompensação. Vamos entender os princípios de treinamento esportivo. São conceitos relacionados ao desenvolvimento das capacidades gerais dos atletas, entre elas as capacidades físicas, fisiológicas, nutricionais e psicológicas, que ajudam treinadores na potencialização e aperfeiçoamento das escolhas de metodologias, planificação e organização do treinamento, que serão considerados para propiciar melhores resultados esportivos em função do equilíbrio das capacidades no desenvolvimento e treinamento dos atletas. Os princípios de treinamento referem-se a todas as modalidades esportivas, uma vez que são aplicadas no desenvolvimento das capacidades individuais dos atletas que irão desempenhar individualmente a partir da condição atlética adquirida nas sessões de treino. As modalidades esportivas coletivas dependem do desempenho coletivo da equipe, onde cada atleta contribui com seu desempenho atlético norteado pelos princípios de treinamento. Sendo assim, treinadores das modalidades coletivas, como o futebol, para obterem êxito nas competições, necessitam unir a capacidade individual de cada atleta em prol do desempenho coletivo, considerando os aspectos técnicos e táticos. O primeiro princípio que vamos abordar é sobre o princípio da individualidade biológica. As características únicas dos atletas podem ser consideradas como o principal ponto a ser observado na montagem, na organização e planificação do treinamento esportivo. O olhar para esse princípio busca entender como a atividade biológica pode fornecer aos treinadores informações objetivas para manter ou, se necessário, corrigir aspectos importantes no planejamento, organização e montagem de uma temporada de treinamento, seguindo o direcionamento dos objetivos traçados no início da temporada. Ao prescrever sessões de treinamento, é importante que sejam levadas em consideração habilidades, potencial e características anatômicas, fisiológicas e psicológicas do praticante. A individualidade biológica refere às particularidades metabólicas, neuromusculares e psicológicas, que tornam cada atleta único. No futebol, onde a performance de um jogador é crucial para o sucesso da equipe, compreender essa diferença é essencial. Vamos dar um exemplo. Gêmeos idênticos com o mesmo DNA não respondem da mesma forma idêntica ao mesmo treinamento. Nem os gêmeos idênticos eles têm as digitais iguais. Por quê? Porque cada ser humano ele é único. Vamos dar continuidade. Carga genética, o genótipo, as experiências adquiridas após o nascimento, o fenótipo. Estes 2 fatores terão influência na resposta às cargas de treinamento impostas. Vamos entender. Genótipo mais fenótipo é constituído o indivíduo. O genótipo é a constituição genética do indivíduo, a carga genética transmitida à pessoa que determina diversos fatores como o biotipo, a altura máxima esperada, a força máxima possível, composição corporal, aptidões físicas e intelectuais, percentuais de fibras diferentes, musculares, entre outros aspectos relacionados. Já o fenótipo é a característica responsável pela evolução das capacidades envolvidas no genótipo, que inclui o desenvolvimento da capacidade de adaptação ao esforço físico e das habilidades esportivas, como também a capacidade cognitiva de aprendizagem do indivíduo, tudo que é acrescentado ou somado ao indivíduo a partir da geração, formando assim diversas características. Fatores individuais são eles: a idade biológica e cronológica. Ao conduzir uma sessão de treino, considerar a intensidade e volume adequado à idade biológica para evitar sobrecarga em estruturas anatômicas como ossos, ligamentos, tendões e músculos. Idade de iniciação esportiva. Considerar a experiência que o atleta traz da modalidade esportiva, procurando intensificar pouco a pouco a vivência dos movimentos técnicos específicos da modalidade. Capacidade individual de trabalho.
Os atletas apresentam fatores biológicos e psicológicos determinantes para as capacidades de trabalho. Estado de saúde do atleta. Considerar sempre que o estado de saúde geral ele determina o limite da capacidade do atleta suportar a intensidade e volume do treinamento. Tempo de recuperação entre as sessões de treino. Considerar fatores externos como a vida social do atleta, a qualidade do sono, a alimentação, o tempo de deslocamento para o local de treinamento, ajuda a entender o tempo necessário para a recuperação física e fisiológica entre as sessões de treino. Diferenças sexuais. Considerar aspectos específicos relacionados ao gênero do atleta que determinam maneiras diferenciadas no desenvolvimento e treinamento das capacidades físicas e fisiológicas. Vamos para o outro princípio, que é o princípio da adaptação biológica. Relaciona de forma inversamente proporcional o tempo de experiência e prática a que o atleta está submetido. É considerar limitante quando o treinamento é prescrito para um atleta muito experiente e ou para um atleta iniciante. Para um atleta iniciante, um pouco de exposição a treinamentos direcionados e específicos, a janela de adaptação é bastante grande, o que provoca ganhos rápidos nas capacidades físicas e ou fisiológicas expostas ao treinamento. Esse princípio ressalta a importância de se saber dosar os diferentes estímulos que são exercidos sobre os atletas. Tais dosagens representam de modo informal acostumar o indivíduo à carga de treinamento de modo progressivo, evitando lesões, de modo que se faz necessário a correta prescrição do exercício. Entretanto, à medida que o atleta participa de temporadas sucessivas de treinamentos e suas capacidades treináveis, caminha em direção ao seu potencial genético. A janela de adaptação vai se fechando. Cada vez mais, ganhos são obtidos com mais dificuldades. Nesse sentido, o princípio da adaptação biológica evidencia a necessidade de treinos cada vez mais específicos, inovadores e variados para que os atletas mais experientes continuem a se beneficiar das sessões de treinamentos programadas durante uma temporada competitiva. É no momento em que a janela de adaptação está reduzida, bem próximo ao potencial genético do atleta, que o treinador precisa ter conhecimento aprofundado de um número grande de conceitos que balizam o treinamento esportivo e, principalmente, experiência prática suficiente para organizar e aplicar os conceitos de maneira que propicie ao atleta utilizar seu potencial genético e desempenhar de maneira a alcançar os objetivos traçados para o período competitivo. Vamos para mais um princípio, o princípio da especificidade. A especificidade é requerida em uma sessão de treinamento, é bastante pronunciada nos períodos da temporada em que se aproximam as competições. Esse princípio do treinamento esportivo não deve ser negligenciado em nenhum momento da preparação. E a quantidade de exercícios com estímulos promove modificações morfofuncionais específicas na modalidade esportiva e reproduzem os padrões dos movimentos e as ações executadas durante as provas competitivas. É diretamente proporcional ao tempo de experiência do atleta na modalidade. Esse princípio ele se interliga com o princípio da adaptação biológica e contribui diretamente para o potencial de melhora das capacidades físicas e fisiológicas no momento em que o atleta atinge um estágio de experiência avançada e a janela de adaptação se aproxima do potencial genético. Vamos para mais um princípio, o princípio da variabilidade. O princípio da variabilidade ele trata de aspectos ligados ao que treinadores e atletas relatam ser um dos pontos mais difíceis de serem vencidos. A acomodação do desempenho, ou seja, o atleta atinge um estágio em que não se observa melhora alguma, independente da quantidade de treino a que o atleta é submetido. A evolução do atleta ela permanece estagnada, é relatado na literatura como sendo a barreira do desempenho. E é neutralizado com a utilização de exercícios que alternem as intensidades, os volumes, os estímulos visuais ou auditivos, que provocam a reação para que o atleta deixe o estado de prontidão e execute o padrão motor solicitado. Dessa maneira, os treinadores encontram durante as sessões de treino uma maneira de estimular o sistema nervoso central a partir de estímulos variados, o que resulta em tomar decisões variadas para solucionar desafios e elevar o nível de desempenho durante as competições. Vamos para mais um princípio, o princípio da carga de trabalho. O princípio da progressão da carga de trabalho pressupõe que a melhora das variáveis que medem as capacidades físicas e fisiológicas durante uma temporada de treinamento está diretamente relacionada com a manipulação adequada da carga de trabalho durante sessões de treino. A progressão da carga é uma técnica de treinamento que consiste em aumentar gradualmente a intensidade dos exercícios. A progressão da carga deve andar sempre de mão dadas com a qualidade também da execução.
1 kg, uma repetição a mais, ou a melhora também na execução do seu movimento. Tudo isso é considerado progressão dentro do treinamento. Lembre-se que a progressão é sobre melhorar dentro do treinamento. O princípio da progressão à carga propõe que o processo adaptativo frente às cargas de treinamento só acontece quando, em cada nova etapa de aperfeiçoamento, o treinamento promove ao organismo do indivíduo exigências próximas dos limites das possibilidades funcionais dessa pessoa. Bomba 2002, Werner, 1999, Kramer e Hackney, 2004, sugerem que o organismo dos atletas reage por meio de adaptação do sistema nervoso central, que identifica o aumento da carga de trabalho e sinaliza para que o organismo reverbere a necessidade de adaptações anatômicas, fisiológicas e psicológicas, propiciando aos atletas condições ideais para o aumento da carga de trabalho. A carga de trabalho representa a quantidade de exercícios, quantidade de horas e também está relacionada com a intensidade exigida na execução de uma atividade. Nesse sentido, Bomba 2002 descreve 3 modelos no emprego da carga de trabalho, em que cada uma das propostas apresenta respostas específicas no desempenho do atleta. 1. Carga padrão de trabalho. 2. A sobrecarga de trabalho. E 3. Carga progressiva de trabalho. 1. A carga padrão de trabalho. Se observado uma temporada completa de treinamento, apresenta resultado pouco satisfatório. Neste modelo, os atletas mantêm a mesma carga de trabalho durante toda a temporada, o que ocasiona melhora nos marcadores de desempenho apenas no período inicial do treinamento. E isso em função da adaptação geral do organismo e determinada carga, o que resulta na estagnação dos resultados que está diretamente relacionados à capacidade do atleta desempenhar na capacidade máxima das valências físicas e fisiológicas determinada pela carga padrão utilizada. 2. O modelo de sobrecarga de trabalho preconiza que o atleta trabalhe na sua capacidade com o aumento da carga de trabalho a cada ponto de adaptação à carga. Esse modelo de trabalho condiciona o atleta à evolução contínua no desempenho. Entretanto, pode levar o atleta ao super treinamento, condição em que o atleta é levado a níveis extremamente altos de estresse físico, fisiológico e psicológico, o que pode acarretar queda no desempenho caso o treinamento se arraste por períodos muito longos e o atleta não possua o laço físico e fisiológico adquirido no início da carreira esportiva. E 3. O arrazoado teórico do modelo da carga progressiva, que se apoia nos conceitos definidos pelos estudos fisiológicos e psicológicos que sugerem uma fase de recuperação entre os períodos em que se expressa a elevação de carga. Nesse sentido, o planejamento com cargas progressivas demanda de um período de aplicação de carga na mesma dinâmica do modelo da sobrecarga. Contudo, o modelo da carga progressiva ele considera um aumento gradual de carga durante algumas sessões de treino e em seguida a manutenção ou um pequeno decréscimo da carga. É necessário um período de manutenção da carga que o organismo promove os ajustes neurológicos, físicos e fisiológicos, denominado como o período da recuperação em que ocorre a regeneração adaptativa à carga utilizada. Vamos para mais um princípio, o princípio da supercompensação. Entender o princípio da supercompensação capacita os treinadores a manipularem de maneira bem assertiva as variáveis volume, intensidade e recuperação, fatores determinantes do sucesso do desempenho dos atletas durante o período competitivo de uma temporada de treinamentos. Basicamente, o princípio está alicerçado em 3 principais conceitos, que se sucedem clinicamente no processo de melhora das valências físicas e fisiológicas treinadas. Esse tripé rotativo do princípio da supercompensação ele é formado pela fase da fadiga, caracterizada pelo estímulo, fase da compensação, caracterizada pela recuperação, pós-estímulo, e pela fase da supercompensação, caracterizada pela recuperação pouco acima do ponto em que foi aplicado o estímulo. Chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que eu tenha conseguido passar as informações para vocês. Peço desculpa por alguma coisa que não ficou clara. Obrigado por assistirem essa videoaula sobre o princípio de treinamento esportivo. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.